Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5. Efésios 5, a partir do verso de número 14 aí, onde nós vamos estar meditando. Efésios 5, 14. Encontrou, diga graças a Deus. Quem encontrou, diga-se misericórdia. Deus é fiel. Efésios 5, 14. Olha o que diz a palavra de Deus. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Amém. Poder sentar em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela é fiel, e eu creio que também ela é verdadeira, porque assim a palavra ela vai nos dizer. Essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira e digna de toda a aceitação. É por isso que nós jamais devemos deixar de acreditar e de confiar na palavra de Deus. Nós vemos aqui o texto de Efésios que inicia dizendo: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós vimos também no verso 17 dizendo: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Então aqui a mensagem é bem clara: despertem e entendam. Pastor, por que despertar? Por que entender? Porque tem alguém, ou existem pessoas que estão dormindo. Existem pessoas que ainda não entendem ou não entenderam qual o seu propósito nesta terra. Tem pessoas que já estão na igreja, já são batizadas, mas ainda não entenderam qual é a vontade de Deus para as vossas vidas. E nós precisamos, irmãos, nessa manhã, pensar sobre isso. Porque nós estamos vivendo dias onde ali os cristãos estão dormindo ou andando sem entendimento. E isso é preocupante. O texto vai dizer: vejam prudentemente como vocês estão andando. Não andem como os nécios, mas sim como os sábios. Jesus, ele disse que nem os loucos errarão. Aí Efésios vem dizer: olha, vejam prudentemente como vocês estão andando. Se vocês estão andando como nécios ou como sábios. Precisamos refletir nesses dias como está sendo o nosso andar, como está sendo o nosso caminhar com o Senhor. Por quê, pastor? Porque a igreja, nós cristãos, não estamos incomodando as trevas, irmãos. Pastor, mas eu não quero incomodar as trevas, mas nós precisamos. Porque não há comunhão entre treva e luz.
uma sempre irá se opor. Eu ouvi na minha caminhada logo no início, muito tempo depois, e até hoje eu ainda ouço, mas bem pouco, dizendo que se a minha vida como cristão está tudo tranquilo, tem alguma coisa de errado. Por quê? Porque nós não temos comunhão com esse mundo, irmãos. E nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos entender o que o texto diz: olha, não se embriague com o vinho, porque o que é que há no vinho? Contenda. E ele diz: mas enchei-vos do Espírito. Uma vez perguntaram, melhor chegaram ali ao pastor Billy Graham para fazer uma reclamação de um obreiro. E aquele membro disse que tinha visto aquele obreiro, bebendo. E aí foi fazer queixa ao pastor Billy Graham, porque aquilo não era errado, aquilo era errado, não estava certo. Aí Billy Graham pediu para ele abrir Efésios 5 e ler o versículo de número 18. E aí o irmão que veio trazer ali a fofoca leu e ele disse: pois é, o irmão está se enchendo do Espírito. E aí houve um silêncio. E aí lá na sua cabeça disse que não. Aí ele disse: pois é, então você também está pecando. E o seu pecado não é diferente do obreiro que você viu beber. Então, irmãos, quando nós não nos enchemos do Espírito Santo, nós estamos abrindo brechas para vivermos em meio às contendas, em meio aos falatórios, em meio às discussões que não valem a pena. Se nós ocupássemos a nossa mente, os nossos dias, é nos encher do Espírito, como diz o texto no versículo 19, falando entre vós com salmos, falando entre nós com hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Não é para ninguém sair por aí cantando em voz alta, ainda que isso seja maravilhoso, mas você pode fazer isso no seu coração. Tem um irmão em Cristo que vai lá visitar o prédio lá para cuidar da piscina lá do condomínio, e quando ele chega, ele sempre vem cantando, louvando. E às vezes tem aquele que está ali fechado, está ali meio, e aí começa a sorrir, e ele tem um jeito particular de Deus, que ele vai quebrando ali, aquela dureza, dos colegas que estão ali, aí se rendem à alegria de Deus que o acompanha. Contagia, e Deus usa ele assim no louvor. Veja quanto você cantar, você louvar, você adorar, vai manter você alguém agradável, não somente a Deus, mas também aos que estão à sua volta. E aí, quando não, aí o outro colega ali está ali falando de Cristo, está falando das coisas de Deus, aí te observa, aí tem alguém de lá olhando assim, aí tira o olho, aí olha assim. Aí daqui a pouco começa a comentar, começa a falar, por quê? Essas coisas contagiam. Assim como o mal contagia, ou seja, você posta alguma coisa boa aí, é difícil você ver alguém comentar, alguém curtir, mas põe uma fofoca lá, põe uma tragédia para ver uma coisa, dá um ibope grande, irmãos. É como eu estava dizendo a um irmão ontem, dizendo: irmão, será que você só está enxergando coisa ruim nesse texto, coisa ruim nessa passagem da Bíblia? Será que ele não enxerga nada de bom? Não, mas o que é bom não se comenta, mas o que é ruim a gente tem que comentar, tem que condenar. E eu dizia: peraí, não é bem assim. A gente precisa falar mais do que é bom, falar mais do que está dando certo. E se alguém não está fazendo, deixa quem não está fazendo não fazer, vamos nós fazer. Vamos nós falar o bem, porque já tem muita gente semeando o mal, a maldade. Então, como é que você fala algo de Deus, está na palavra de Deus, e alguém só vem falar dos que não estão fazendo,
só vem falar que não é bem assim, que na prática não é. Quer dizer, irmão, eu quero saber que eu sou assim, que eu estou fazendo, tem mais irmãos fazendo. Por que ficar parando tanto tempo para falar de coisa horrível? É o que o texto está dizendo, irmãos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, o que é isso? Vamos nos ocupar, irmãos, nas coisas de Deus. Vamos pensar mais em Deus durante os nossos dias. Como eu disse, não precisa você estar recitando o versículo em voz alta, não precisa você estar cantando em voz alta, ainda que isso seja lindo e maravilhoso, e não tem problema nenhum. Eu tive uma experiência uma vez no meu início de caminhada ali na Praça do Campo Grande, trabalhando, fardado, fazendo minha ronda ali na praça, e ali eu passava cantando, ali eu passava adorando, e eu passava para lá, passava para cá e não entendia, e tinha uma mulher sentada com vestidão, aqueles roupão, né? E eu não entendia, até que ela chegou e falou: irmão, fica aqui. Aí eu amei, ela, paz do Senhor, a paz do Senhor. Ela: não, estou vendo você passar cantando, estou vendo você passar louvando a Deus, e Deus está ministrando muito aqui a mim. E ela começou a desabafar, começou a falar do que estava acontecendo, irmãos. E era algo triste, ela acabara de saber pelo seu próprio marido que o marido tinha adulterado. E ela estava lá destruída, sem saber o que fazer, irmãos. E eu não vi na fé, e Deus ali foi me usando para falar com ela ali em praça pública. Daqui a pouco chegou uma outra irmã dela em Cristo. As duas nomes sussurrando, eu não conhecia ela na época. Terminou o que Deus queria fazer eu sair, ficaram lá as duas. Mas quer dizer, se eu não estivesse levando ali a presença de Deus àquele lugar, atraindo Deus para aquele lugar, aquela irmã talvez não seria ministrada, ou eu não teria a oportunidade de ser um canal de Deus naquele lugar para a vida dela. Assim acontece durante toda a caminhada da minha vida. É por isso que a gente precisa, assim, estar cheio, ou melhor, estar se enchendo, estar buscando, estar ligado com Deus, seja dirigindo, seja andando, seja na padaria, está ali apresentando aquele lugar a Deus, está ali se lembrando de um louvor, louva em silêncio, louva baixinho. Para quê, irmãos? Para atrair a presença de Deus naquele lugar. Para que pessoas, para que vidas também sejam contagiadas com aquilo que nos contagia, com aquilo que nos faz tão bem. Essa manhã eu queria falar um pouco, irmãos, sobre a história de Sansão. Um homem que tinha um potencial incrível, mas que foi extremamente desperdiçado. Sansão foi alguém que Deus escolheu, Deus separou, tinha ali o voto de Nazireus sobre ele, foi um juiz levantado por Deus para ajudar o povo de Deus. E todo aquele talento, ou melhor, toda aquela graça que Deus derramou na vida de Sansão, desperdiçou, irmãos. Tamanha força física Deus presenteou com aquele homem. A bênção de Deus estava sobre ele, mas que ele, na sua caminhada, na sua trajetória, desperdiçou. Quantos homens e mulheres você não conhece que tem uma sabedoria incrível, tem um dom tremendo, mas que desperdiçou, ou está desperdiçando? E aí poderia estar vivendo algo hoje bem diferente, mas está vivendo uma vida amarga, uma vida destruída, simplesmente porque está desperdiçando algo tão lindo que Deus deu, irmãos. Tem pessoas que é um sorriso, tem outras que é um abraço, tem outras que é o ombro que oferece para alguém chorar, tem outras que é o dom que Deus deu para orar, para interceder, para cantar, para levar a palavra, para ser ali um
uma bênção naquela profissão, mas estão desperdiçando, estão se permitindo viverem apagadas, quando Deus já acendeu as lamparinas de cada uma delas, cada uma deles. E nós não precisamos terminar como Sansão terminou, desperdiçando a sua vida, irmãos. Porque Sansão, ele poderia ter se tornado um dos grandes líderes na história ali de Israel. Mas o seu dia a dia, a sua vida, a sua trajetória se tornou um exemplo de como nós não devemos viver. A gente olha ali também para Salomão, a quem fez aquela oração tão linda, e Deus derramou aquela sabedoria sobre ele. Mas que tamanha sabedoria não foi suficiente para que Sansão andasse de fato como ele pregava, como ele usava a sabedoria. Ou seja, Sansão não soube aplicar na própria vida a sabedoria que Deus deu. Era bom para aconselhar os outros, mas para aconselhar a si mesmo não era. A ponto de permitir o culto, a adoração a deuses pagãos dentro de Jerusalém. Ou seja, Salomão desperdiçou os melhores dias da vida dele, a ponto de chegar no final ele dizer vaidade de vaidade, tudo vaidade. Irmãos, Deus já tinha dito que o reinado de Salomão seria um reinado de paz. O que tinha Salomão de ter tantas esposas e concubinas para garantir alianças com o rei? Sabe aquela pessoa que já tem a bênção de Deus, já tem a promessa de Deus para algo, e essa pessoa, em vez de buscar ali a aliança de Deus, fica buscando a aliança de pessoas ímpias, fica buscando subterfúgios para ter o que Deus já deu. Porque o que Deus me deu já é meu. Eu só preciso andar naquilo que Deus me chamou para andar, porque no tempo de Deus Ele vai fazer. A irmã Terezinha hoje estava compartilhando aqui no início comigo um sonho que ela teve. E a gente dizendo, é melhor ela dizendo, eu não vejo a hora disso acontecer. E eu sei que isso vai acontecer, mas não é agora, não é no meu tempo. Enquanto isso, eu só preciso caminhar naquilo que Deus me chamou. Eu só preciso fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Não preciso buscar estratégias, porque Deus já disse, eu vou fazer, eu vou trazer, eu vou derramar. Eu só preciso aguardar. Salomão não, foi fazer aliança, irmãos. E isso trouxe o quê? Problemas. A ponto de Deus rasgar, irmãos, o reino, dividir o reino. Aquele cuidado todo que Davi teve para com ele, para que ele andasse nos estatutos, andasse nos caminhos do Senhor. Salomão fez tudo ao contrário, irmãos. Sansão era um homem tão forte, mas ao mesmo tempo também alguém muito fraco, irmãos. Quando nós pensamos em Sansão, nos lembramos logo de Dalila. E como Sansão, deitado no colo dela, e ela cortando ali o cabelo dele. E ali a queda de Sansão chegou, irmãos. Mais uma vez, uma mulher na história humana, na vida de homens que não vigiaram, permitiram o que permitiram, e aí o sofrimento veio, irmãos. O sofrimento veio. Sansão tinha tudo para viver uma vida diferente. Os pais dele disseram, não há mulheres vistosas em nosso meio, dentre as nossas irmãs, dentre as mulheres do nosso povo.
para que você vá ao povo. A gente vê alguns irmãos e irmãs por aí, onde diz assim, que é isso? Com tanto homem, com tanta mulher de Deus aí. Pastor, tem umas obras aí de engano. Tem, mas se você for de oração, se você for alguém ligado com o trono de Deus, não vai chegar na sua vida. Porque Deus vai testificar, irmãos. O problema é a nossa pressa. O problema são as nossas emoções que se deixam levar muitas vezes. E isso vai vir muito nos dias de fragilidade. E aí acaba caindo na cilada do inimigo. Isso não quer dizer que você tendo um namorado, um noivo, uma namorada, uma noiva, que esteja na igreja, que congregue, que até tenha uma vida de oração, você não venha ter problemas, não, mas as chances são mínimas. É mais fácil, irmãos, é muito mais fácil um crente deixar de ser crente, porque o crente acreditou que poderia converter aquele ímpio, do que ali o ímpio se converter, irmãos. A gente vê ao contrário, a gente vê o ímpio levando o crente cada dia mais para longe de Deus. Uma vez eu ouvi um irmão em Cristo dizendo assim, não, a minha esposa disse que o crente sou eu, não é ela, quem tem que ir para a igreja sou eu. E eu disse, ela está certa, e você sabia disso, e você foi advertido sobre isso. E se ela não vê a pessoa de Deus em você, se ela não vê a pessoa de um cristão na sua vida, ela nunca vai querer. Se você ficar fazendo concessões que te levam a cada dia mais para longe de Deus e ela menos para perto de Deus, você nunca vai conseguir isso. É por isso que nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da convicção de que nós temos em Deus. Eu vou para a casa do Senhor, não quer ir não, fique aí. Eu tenho o meu compromisso, eu vou. Quer ir, quer me acompanhar? Vamos. Não quer, então fique aí. Mas a gente vê muitas vezes o casal, o irmão, se esfriando porque o outro já está frio ou nunca foi quente e não quer vir. Não, irmãos. Nós sejamos aquela candeia sempre acesa, aquele homem, aquela mulher que esteja e vai estar sempre buscando, sempre intercedendo, apesar de qualquer coisa. Pastor, e se não se converter, se não deixar aquela vida ruim que está vivendo, irmão, você vai para o céu. Porque nós só podemos garantir, e me entenda bem isso, não é que nós possamos fazer alguma coisa por nós mesmos para ser salvos, mas a minha salvação é responsabilidade minha, a sua é sua, a sua é sua, a de cada um é individual. Nós estamos buscando o marido, a esposa, o filho, a mãe, o pai, o irmão, o conhecido, o amigo, as pessoas para vir para Cristo, sim, mas nós precisamos estar com a nossa salvação conservada. Nós precisamos estar com a nossa fé firme. E não nos permitir se deixar levar pelo esfriamento de alguém, pela desistência de alguém, não, irmãos. Porque tudo sempre foi entre Deus e eu, ó. É eu e papai, eu quero que salve. Mas se ele não quer, se ela não quer, não me deixa me perder, não, Senhor. Eu estou convidando, eu estou orando, consagrando, estou buscando dar bom testemunho, Pai. Mas se ele ou ela não quer, ó Pai, não é comigo, quem convence é o Senhor. Eu insisti tanto ali com minha esposa, a ponto de ela chegar para mim e dizer assim, olha, não adianta ficar insistindo, não adianta ficar com essa pressão, porque eu só vou quando eu chorei, me esprendei no quarto com o Senhor, e o Senhor disse, ela está certa. Eu falei, é verdade. Eu não queria ouvir isso não, mas eu ouvi. O que você fez, pastor? Me aquietei. Olha, tem culto. Você quer ir? Está folgando? Ah, não, tudo bem, queridos. Olha, vai ter uma festividade na igreja, você quer ir? Não. Amém, eu vou, viu? Até que um dia ela disse assim, olha, vai ter culto tal dia, vai, eu vou com você.
Meu glória a Deus. E aí foi indo, irmãos, ó. Foi indo. Até que aconteceu na vida dela. Mas eu nunca deixei de ir, nunca deixei de fazer, nunca deixei de orar, nunca deixei de priorizar Deus, porque eu entendo que se eu não conservar a minha fé, ninguém vai fazer isso por mim, irmão. Ninguém vai fazer. As pessoas dizem que se importam, dizem que está com você e tal, mas na prática não é bem assim não, irmãos. Dependa sempre de Deus. Pessoas podem te ajudar, sim, podem. Mas se papai disser assim, não vai ninguém, não vem ninguém. Se papai disser assim, agora é só você e eu, Deus não permite que chegue ajuda nenhuma. Pastor, por que ele faz isso? Porque ele quer construir uma dependência entre eu e ele. Deus quer construir dentro de mim, dentro de você, o entendimento de que somos nós que temos que buscar, somos nós que temos que ter a comunhão. Sabe aqueles que nunca querem ir para a igreja, mas o bicho está pegando, e diz assim, ai, pede o pastor orar por mim. Ai, ora por isso aqui. Aí você fica assim, sabido, né? E para a igreja não quer orar, não quer ler Bíblia, não quer, mas me critica tanto, mas na hora que está pegando, sabe que Deus pode fazer algo, né? Pela minha humilde vida, pela minha humilde oração. É por isso que nós, irmãos, é que temos que buscar. Nós é que precisamos descer todos os dias, quebrar os nossos orgulhos, irmãos, as nossas vaidades humanas, religiosas, porque muitas vezes estamos presos em nosso orgulho. Não, eu não aceito, não, eu não quero, não, porque a minha religião diz isso, diz aquilo. Não, irmãos. O que é que o amor de Deus também nos ensina? E algumas vezes nós vamos precisar nos humilhar, irmãos, não diante de homens, mas sim debaixo da potente mão de Deus. Nós vamos precisar nos fazer humildes, nós vamos precisar nos fazer de homens e mulheres fracos, homens e mulheres ali loucos, para ganhar esses loucos, para ganhar esses que se dizem que são fortes, mas que não são, irmãos. A religião dizia que o judeu não poderia sentar com as prostitutas, com os publicanos. Jesus ia e sentava, Jesus ia e comia com eles, porque Jesus veio para quebrar o protocolo, irmãos, para revelar o amor de Deus através de Cristo na terra. E isso que fazia, pastor, trazia salvação, irmãos. Salomão, ele fez o melhor. Sansão, ele fez várias concessões na sua vida. Sansão, ele começou a abrir brechas. Sansão começou a deixar de fazer algumas coisas, de estar em alguns lugares para estar em outros. E quando ele viu, culminou na sua prisão, culminou na sua morte com Davi. Eu sempre acreditei, sempre defendi a terra, que nenhum cristão se desvia do dia para a noite. Começa o esfriamento, aí vem o distanciamento, e daqui a pouco vem os que é que tem, e quando você vai ver o irmão ou a irmã, caiu, você viu o irmão caindo, já estava caído lá de trás. Deus estava tentando segurar pela mão, sustentar. Mas as concessões diárias, não, hoje eu vou ao culto, amanhã eu não vou. Não, hoje eu vou servir na obra, amanhã eu não sirvo. O que é que tem? Deixar de ir para o culto para fazer isso, para fazer aquilo. Deixar de cear para estar ali, para estar lá. Irmão, essas coisas não são proibidas. O problema é quando isso se torna rotina. Quando se torna rotina, você perde o temor, o amor, você perde o respeito. E quando essas coisas vão sendo quebradas, irmãos, isso só vai te levando para mais longe de Deus. Foi o que aconteceu com Sansão.
Sansão perdeu o seu contato com Deus. E o que aconteceu, pastor? Ele adormeceu no colo de Dalila. Sansão, ele foi dormir no colo do inimigo, irmãos. Sansão foi dormir com o próprio inimigo. E onde que Dalila, tramando contra ele, juntamente com o seu povo, ainda por algumas vezes, irmãos, Deus deu a oportunidade de Sansão, abrir os olhos, vigiar, como nós lemos aqui, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Mas primeiro levanta-te dentre os mortos. O que Sansão tinha de estar ali com aquela mulher? O que tinha de Sansão de estar fazendo o que estava fazendo? E ali se tentou uma vez, se tentou duas, se tentou três, até que ele não resistiu à sedução de Dalila, ao apelo emocional de Dalila. Né, irmãos? Eu estava vendo esses dias ali a série, né, de Salomão ali, e vendo ali aquela esposa dele, né, elogiando, falando bem, dando beijinhos, e tal, e tal, e tal, e daqui a pouco veio e lançou o laço. Qual era o laço, pastor? Tem ele todo nos braços dela, e ele permitindo que ela adorasse o Deus pagão dela dentro de Jerusalém. Foi assim que Dalila ela fez com Sansão. Elogiava, começou com aqueles apelos: você não me ama, se me amasse, você me contaria o seu segredo. Aí Sansão se deixou levar, irmãos. Pela doce flor. Sansão se deixou levar, irmão. É como outro dia veio uma frase dizendo, né, a cobra, ela pode mudar de pele, mas nunca vai deixar de ser cobra, irmãos. Sabe aquela pessoa que você sabe que é cobra, sabe que é terrível, mas começa a se pintar de uma forma de rimar, olha assim, vigia, crente. Presta bastante atenção. É por isso que a gente precisa estar se enchendo de Deus, porque nessas horas o Espírito Santo vai testificar. O Espírito Santo vai apontar a antena assim, ó, vai dar aqueles estalos e dizer: olha, é uma coisa errada aí. Isso se chama discernimento do Espírito e da verdade. A palavra vai dizer que o Espírito testifica com o meu Espírito. Assim, infelizmente, muitos cristãos estão andando sonolentos quando o perigo está ali bem à frente. Jesus ele disse: vigiai e orai. Estava ali Neemias naquela obra, naquela missão ali de reconstrução de Jerusalém. O que foi que Neemias disse para ele? Olha, com uma mão vocês pegam a ferramenta, com a outra vocês pegam ali a arma. Vocês pegam ali, ó, o escudo, a espada. Vocês vão estar trabalhando, mas vão estar prontos também para guerrear. Mas muitos cristãos estão ali vivendo, irmãos, sonolentos. Quando o perigo já está bem. Irmãos, tem crentes aí que estão complacentes, estão vivendo uma vida tão sossegada, que a Bíblia diz: não é possível, Deus. Não é possível que eu estou enxergando tanta negatividade, tanta coisa ruim, mas o crente está dizendo: não, está tudo bem, não tem problema, não, pastor, vai acontecer, não, qualquer dia eu apareço. Aí você fica assim, aí começa a olhar a vida financeira, você começa a olhar a vida sentimental, não é possível, não é possível. Está tão complacente, irmãos, está tão sossegado, está tão zen, como Sansão, ó, sonolento. Quando o perigo está ali, ó, bem na frente, irmãos. Aí o diabo está dizendo assim: por que me preocupar com isso? Por que me preocupar ali com essa?
eles não são uma ameaça para mim. Eles não me causam espanto. Eles não me causam resistência. Tudo que eu ofereço a eles, eles cedem. Eles me dão. Eles até pensam que são crentes, mas nós já sabemos que não são mais. Eles até pensam que estão cheios, que estão salvos, mas está bem longe disso. Não, eles acham que está tudo legal, mas não está, e nós sabemos disso. O diabo está dizendo, deixa eles aí, eles vão indo, ó. É como na igreja, antigamente o diabo queria tirar o crente daqui, porque o crente estava orando, o crente estava concentrado em Deus, o crente na adoração estava de olhos fechados, adorando, o crente na oração estava ali determinando em nome de Jesus. Era o evangelismo, estava presente, era o culto nos lábios, estava presente. Então, o diabo faz assim, tem que tirar esse homem, essa mulher da igreja. Mas hoje o crente dentro da igreja está distraído, não participando das atividades, daquilo que é feito. Não, deixa aí. Não precisa tirar, não. Eles já estão desviados, eles já estão frios, eles já estão sonolentos. É por isso que a gente precisa, irmãos, ligar a nossa antena espiritual. Porque se nós continuarmos vivendo assim, irmãos, sonolentos quanto a fé, nós vamos acabar como Sansão. Nós vamos acabar ali como Salomão. Sansão terminou seus dias ali tão triste que não podia enxergar mais. Alguém pegava ele e colocava ali naquela roda que girava ali, colocava as mãos dele, pronto, fica aí rodando. Você sabe aquele crente que está naquela situação terrível? E a pessoa fica só assim, em círculo, sério, ó. Zumbi, acordado. Fica ali, ó. Por que, irmãos? Perdeu a visão. Salomão fica naquela situação tão terrível, ele chegou, pai, se o Senhor me der a força novamente, só nesse momento, eu vou derrubar essas colunas. Sansão nasceu para quê, irmãos? Para julgar o povo, para matar os filisteus. Deus olhou ali, ele naquele desespero, e disse assim, eu vou dar, Senhor, porque você nasceu para esse propósito. Você poderia ter chegado de uma forma diferente até aqui. Você poderia chegar aqui melhor. Mas ainda bem que você entendeu qual era o seu propósito aqui na terra. Você se lembrou para que você viveu, para que você está aqui de fato. Eu vou dar força a você, irmão. E então a força veio ali sobre Sansão. E aquelas colunas desceram, e o templo lá caiu. E Sansão matou mais gente na sua morte do que em vida. Mas todo mundo está entendendo, você pode chegar melhor nos finais dias da sua vida. A sua situação pode estar bem diferente, ou poderia estar bem diferente hoje, se você não tivesse feito algumas concessões, não tivesse tido algumas atitudes erradas, não tivesse negligenciado tanto a sua vida de oração. Mas uma coisa é certa, a sua vida ainda não acabou, a minha vida ainda não acabou, o meu lar e o seu lar ainda está de pé. Então, o que Deus está dizendo para mim, para você, ainda há esperança. O que eu preciso fazer, pastor? Me posicionar como Deus ele me chamou para estar, para ser. É isso que eu preciso fazer, irmãos. Me posicionar. Porque eu tenho certeza que cada um de nós sabemos o que Deus tem para mim e para você. Cada um de nós sabemos por que ainda estamos aqui. O que Deus nos chamou ali para fazer. Hoje nós vemos os cristãos se importando só com 5. Não é o meu problema, não é a minha causa, não é o problema financeiro, não é a minha dificuldade, não é o meu filho. Eu sou do tempo onde dizia, olha, quando você se ocupa com as coisas de Deus, quando você passa a ajudar os outros, Deus ele se responsabiliza pelos seus.
Deus, Ele se responsabiliza pela sua casa. Deus, Ele cuida. Não que você vai deixar de ser cuidadoso com os seus, não. Mas é que nós estamos tão focados em resolver o nosso, não estamos enxergando o que Deus quer nos levar a resolver fora de nós. E muitas vezes você vai encontrar consolo, você vai encontrar auxílio, você vai encontrar ajuda, ajudando os outros, consolando os outros. E aí você libera a unção de Deus sobre a tua casa, você libera o Espírito Santo para fluir através de outras pessoas. Tem cônjuges, tem filhos, irmãos. Tem parentes que não vão ouvir por mim, por você, o Evangelho. Isso não é porque eu e você não damos testemunho, não. É porque Deus quer nos usar para outras pessoas. E Deus quer usar outras pessoas para falar de Jesus para os nossos. É por isso que a gente precisa orar a Deus e dizer: Pai, usa alguém para falar com o meu marido. Pai, usa alguém para falar com a minha esposa, usa alguém para falar com meu filho, minha filha, com meu irmão, com meu parente, com aquela pessoa. Isso não é porque eu e você não temos Deus, não, irmãos. É porque nós fazemos parte de um corpo, e num corpo tem muitos membros. Cada membro tem uma função no corpo. Cada membro tem uma função. Enquanto eu estava cuidando de buscar Deus, de falar de Jesus, de servir ao Senhor, Deus estava usando alguém para falar lá com meu irmão. Depois, através da vida de meu irmão, veio minha mãe para cá. Isso não me isentou de algumas vezes falar para eles, não. Mas eu muitas vezes estou focando em alguém, irmãos, quando eu deveria estar focando em outro lugar. E aí o que é que acontece? Eu não resolvo o meu e não resolvo de ninguém. E ali eu fico que nem Sansão, ó, rodeando na vida, dando círculos na vida. É por isso que a gente não pode andar como os nécios, nós precisamos andar como sábios, irmãos. Infelizmente, muitos cristãos hoje estão ali estáticos, estão ali imóveis, estão ali estéreis. Não estão incomodando o diabo, porque paralisaram na fé, se decepcionaram com homens, estão feridos por instituições religiosas. Algum problema, alguma dificuldade veio sobre a vida deles, e hoje esses homens e mulheres estão ali, ó, estáticos, não conseguem se mover, não conseguem sair do lugar ali onde elas estão, mas estão exatamente no lugar que o diabo quer que elas ou eles estejam, no lugar onde não incomoda ele, no lugar onde não oferece resistência a ele, e onde ele tem totalmente legalidade para agir. A verdade é que ao mesmo tempo que o diabo ele se mostra ali poderoso, ele tenta nos enganar. A gente precisa entender que o nosso Deus é Ele que vai nos levar em vitória diante de tudo isso que nos sobrevém. É como foi dito aqui, foi cantado aqui nessa manhã: eu sou mais que vencedor. É Jesus que vai me conduzir triunfalmente ao dia da promessa realizada. Mas até lá eu preciso acreditar, eu preciso confiar, eu preciso semear, eu preciso fazer, eu preciso permanecer nele. Porque se os outros à minha volta não vão querer Cristo, não vão querer fazer, não vão querer ir, eu vou estar em Cristo. E quando Cristo me chamar, eu vou me encontrar com Ele nos ares. E aí sim eu vou descansar, irmãos. Infelizmente, muitos que estão à nossa volta não serão resgatados, não serão libertados. E isso não é por causa de mim, nem por causa de você, mas é por causa do coração duro, coração incrédulo de cada. O nosso dever, o nosso papel é perseverar na fé,
é continuar levando em oração, é continuar testemunhando do amor de Cristo, porque queira Deus, no dia dele, ele vai trazer quebrantamento. Olha como Paulo era tão duro, tão resistente, mas quando Jesus chegou, quando a hora de Paulo chegou, quem Paulo se tornou? Quantos homens e mulheres você conhece aí que você dizia, vixe, esse daqui nunca vai ser crente? Quantos homens duros, irmãos, pesados na palavra, fazendo coisas horríveis, não queria conta com Cristo, eu conheço vários, e hoje são armas ali poderosas na mão de Deus, para trazer vidas até a Cristo. Mas eu não estou entendendo até esse familiar seu, esse seu amigo, essa pessoa que você está orando, que é tão duro, tão resistente. Deus pode fazer. Mas e se ele não fizer, não é culpa sua nem minha. A gente só não pode perder a nossa essência, a nossa posição diante de Deus, irmãos. João capítulo 17, nós vamos terminando. No seu verso ali de número 18, olha o que está escrito lá, João 17, 18. João 17, 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Olha só, Jesus disse, assim como o Senhor, Pai, me enviou, eu também estou enviando vocês. João 15 agora, verso 4. João 15, 4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada, onde é que eu preciso estar? Na videira. Se eu estiver em Cristo, se Cristo estiver em mim, eu posso pedir tudo que Ele vai me dar. Jesus, Ele disse, ó, sem mim vocês não podem fazer nada. Eu não entendo como muitos irmãos estão aí querendo fazer tantas coisas sem Deus. Estão indo a tantos lugares sem ir a Deus. Quando a palavra é bem sucinta, quando ela diz, ó, sem mim, nada podeis fazer. Aí Marcos, capítulo de número 16, no seu verso 15, olha o que ele vai dizer. Marcos 16, 15. Cadê Marcos? Marcos sumiu da minha vida. Marcos, né? É uma figura. Sumiu. Marcos 16, versículo 15. Todo mundo sabe isso aqui, ó. Jesus. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda. Quem crê e for batizado será? Quem não crê? E estes sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão e falarão, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano, e imporão as mãos sobre os enfermos e os... Nosso papel é ir, irmãos. Nosso papel é orar. Nosso papel é expulsar demônios. E qual é o papel dos que estão à nossa volta, pastor? É crer. É serem batizados. O nosso papel é pregar, é orar, é evangelizar, é falar de Jesus. O deles é crer. Se eles não fizerem o deles, não invalida o que nós estamos fazendo. Porque são eles que vão deixar de receber, mas nós receberemos o nosso galardão. Nós receberemos as nossas patentes,
contentes. Nós receberemos paz e alegria de estarmos fazendo o que Deus nos chamou para fazer. Sabe aquela pessoa que gosta tanto de fazer o que se faz, que aquela pessoa, ela flui naquilo ali de uma maneira tremenda? Sabe aquela pessoa que gosta de trabalhar naquilo que faz e não tem dificuldade para nada, e quando está ali naquele trabalho, tudo lá fora perde o sentido? É isso, irmãos. Nós nascemos para algo. Nós cristãos, nós precisamos ir pregar, falar, orar, interceder. E eles que estão à nossa volta, que creiam. Eles que estão à nossa volta, que se batizem. Eles que desejem vir à igreja, nós estamos lá para conduzir, para levar. Mas se não querem, nós continuamos indo, fazendo, semeando, mas sabendo, irmãos, com maturidade espiritual e emocional, de que nós não vamos convencer ninguém. Ninguém. Se preocupe só em ser um cristão autêntico, cheio da essência do Espírito Santo, certo das suas convicções bíblicas. Não desista de ninguém, mas também não desista de você mesmo, nem de você mesma. Porque muitos irmãos estão desistindo de si mesmos. Porque A, porque B, porque C, não querem, não fazem, não vão ou não se transformam. Quantas mulheres, quantas mães, quantos pais, quantos homens desistiram de si e se lançaram, irmãos, ao mundo, se lançaram aí a coisas terríveis, simplesmente porque se cansaram de tentar ajudar alguém que estava bem próximo. Não, irmãos. Não desista de você mesmo. Não desista dos seus. Mas saiba, é Deus que vai convencer. O meu papel é orar, é evangelizar. O meu papel é chamar, é convidar, é levar Deus para a minha casa, é levar Deus para o meu trabalho, é levar Deus para o meu bairro. Mas se o meu bairro, o meu trabalho, a minha casa não querem Deus, irmãos, eu preciso lavar as minhas mãos. Fazer que nem fez ali Josué, eu não sei quanto a vocês, mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu não sei se você quer ir à igreja, mas eu vou. Eu não sei se você de fato quer orar, mas eu quero, então eu oro. Eu não sei se você quer servir, mas olha, eu quero, então eu sirvo. Não se deixe levar pela fé, não se deixe levar pelas atitudes de ninguém, seja ela positivas ou negativas. Tenha as suas próprias motivações. E que quem te motive seja o Espírito Santo e a palavra de Deus todos os dias. Porque tudo há de passar, mas a palavra não passará. Que nós possamos permanecer em Cristo. Porque assim, irmãos, com Ele nós poderemos fazer muita coisa. Mas sem Ele, pastor, o que é que eu faço? Nada. Nem tente, porque não vai dar certo. E ainda que dê certo no início, no fim, vai ser terrível. Amém? Vamos orar?